Bom dia, Stefan. Oi, Aldo. Oi, Rajak. Bom dia. Tô sem áudio, pera um pouquinho. Acho que tô sem áudio. Tá me escutando? Bom dia, Iva. Tá me escutando, Iva? Bom dia, tô sim. Ah, que bom. Jaque, você não tá me escutando? Agora sim, eu tava. Não, mas era o meu, Stefan. Eu Ah, tô tá. em retorno, mas era o meu que estava desligado aqui. Bom Ah, dia, ok. Iva. A Áudria deu ok, viu, Stefan? Acho que ela deve estar Sim, ligando. ela me respondeu aqui, tá respondendo, mas ela ainda não entrou. Ah, agora acho que agora. Ah, não, Marcos. Bom dia, Marcos. Vou Bom dia deixar no mudo aqui, tá? Tá legal. a todos aí. E aí, Marcos? Tudo bem você? Graças a Deus, tudo bem. Tranquilo? Ah, Seguro. boa. Bom, já que a Audrey me falou aqui que ela parece que tá com a internet meio lenta, ela tá com dificuldade de entrar, mas estou acompanhando aqui, tá? Deve ser no Brasil, que a minha está lenta também. E está dizendo que está com problema. É. Não, mas a Audrey, acho que ela não tá no Brasil, não. Acho que ela tá, é na Inglaterra que ela tá. Não? Ah, as opções. Você está bem, Steph? Rafael, Iva, Tudo bem, meu querido? Tudo Rose. ótimo. Estou, Rosimeire, bom dia. tô me arrumando. Tá. Bom dia a todos. Excelente dia. Tá, bom dia. Hoje o transbordo é com O... a Audrey. Estou aguardando ela entrar aqui. Bom dia, Leia. Bom dia, Yuri. Hum, bom dia, bom dia. Excelente dia. Deixa eu dizer aí. Já volto já. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia. Pois, aí pra lá. Bom dia, Wanda. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Estou fechadinha Bom aqui, estou arrumando dia. para ir trabalhar, viu? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a vida de cada um. É um prazer tê-la aqui também. Amém. Obrigada. Stefan, a Áudria passou aqui que está com ruim a conexão mesmo. Ela está tentando entrar no grupo. Veja se você consegue puxar um boot ou se alguém quer puxar uma oração. Se ela não entrar, a gente começa um bate-papo aqui, que é o combinado, né? Aí Isso. tem bastante gente nova, Iva, Leia, Yuri. Como que funciona? A gente tem uma lista de transbordo, que é importante que vocês coloquem o nome lá. Se tiverem dúvida, me chama o Stefan, o Rafael, ou a Vivi, que somos os ADMs, né? Para vocês poderem colocar o nome na lista. No dia que a gente tem algum imprevisto com quem vai transbordar ou algum cancelamento, a gente abre um bate-papo aqui. A minha internet também está oscilando aqui hoje. E aí a gente vamos puxar uma oração, né? Ver quem pode Aham. falar.
E se ela não entrar, a gente começa assim, Stefan, o que você acha? Não, ótimo. Eu vou. São 7h05 agora. A gente faz um boot. Caso 7h10 ela não consiga, a gente. Entrou. Oi, Áudria. Bom dia. Bom dia. Finalmente entrei. Estava meio Não, difícil. que bom. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Que bom. Bom te ver. Vamos ver vocês de carinha fechada aí, todo mundo. Vamos ver o nominho de vocês. Oi, Leia. Oi, Ana Lúcia. Quanto tempo não te vejo? Oi, Yuri. Oi, Oi, Áurea. Sandra. Eu estou de carinha fechada, que eu estou me arrumando para ir para o trabalho, tá? Mas Tá um beijo, bom. um prazer estar com vocês e te ouvir. Que bom, obrigada. Oi, Rosimeire, eu te vi, viu? Gente, fica à vontade de fechar. Eu sei que para vocês, oi, Rose, para vocês é hora de sair para trabalhar, né? Para Ana Lúcia e para mim já é metade da manhã aqui, né, Ana Lúcia? Muito bem. Já são 5 minutinhos passados, vamos orar então? Vamos começar? Isso. Então, vamos lá. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Nós precisamos de ti, nós não podemos fazer nada sem ti. Nós entregamos a nossa vida a ti. Nós entregamos o nosso corpo, os nossos ouvidos, a nossa boca a ti, Espírito Santo. Fala através de nós e fala conosco. Pai, coloque em nós a tua vida, que a tua vida é real. O que tocamos, o que vemos, o que sentimos não é real. A realidade é a tua vida. Tu és real. Nós somos um tipo de coisa virtual, mas a realidade grande eu sou. Isso só eu Senhor. Nossa vida está em ti, nossa plena de ti. Não há como viver fora de ti, porque tu és a vida, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós não estamos em ti, só a morte. Obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor está conosco até a consumação do século. O Senhor está conosco todos os dias. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor decidiu morar em mim. Morar em nós. Pessoas caídas, pessoas com a natureza caída, pessoas que vivem muito já na vida. E ainda assim, o Senhor decidiu morar em mim. Como te agradecer, como está na altura de ser essa casa. Nós precisamos disso, nós precisamos que o Senhor nos santifique, nós precisamos que o Senhor nos transforme, até chegarmos nessa altura de 40, como foi Jesus aqui. Obrigada porque o Senhor nos deixou, nos viu. Não há vida fora de ti, Jesus. Não há vida plena de Deus. Tu tens as palavras de Deus. Tu tens as palavras de Jesus. Minha. Obrigada por termos dado. Obrigada pelo Senhor. Obrigada pelo Senhor. Nos perdoa, nos purifica de tudo. Obrigada, Jesus, através da tua casa. Eu vou pelo céu e abrir o caminho de volta.
Bom, oi, Jaque, bom te ver. Vamos começar, né, gente? Vamos falar sobre transformação. E na oração vocês já tiveram uma dica, tá? A transformação que não falha é aquela que é feita pelo Espírito Santo. Essa não falha, essa é profunda, essa é eterna. Essa muda a nossa visão, muda a nossa identidade, muda os nossos valores, muda as nossas crenças, muda as nossas capacidades, muda os nossos comportamentos, muda o nosso ambiente. Oi, Joelma, que bom te ver. A transformação que é pelo Espírito Santo, essa é de fato. Indeed. Essa é de fato. Essa é real. Essa não volta atrás. Eu lembro que eu li. Eu não lembro nem o nome do autor, nem o nome do livro. Entre a cruz e o punhal, talvez, eu acho que foi esse. Que um pastor nos Estados Unidos evangelizava jovens drogados. E um dos rapazes que se converteu e que foi batizado com o Espírito Santo, ele se rebelou e voltou para as drogas. Ele voltou e falou para o pastor, eu tomei cocaína como eu sempre tomava, e mais, a quantidade ainda maior, não fez efeito nenhum. Desde que eu tenho o Espírito Santo, não faz efeito em mim. A transformação que é pelo Espírito Santo, essa é de fato, essa não tem volta atrás. E essa é eterna. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós podemos trabalhar em 7 níveis da nossa transformação. Tá? Então, pensa num triangulinho assim, mas divide ele em 6, porque tem 2 que vão juntos. Então, lá na base do triângulo, está o ambiente. Oi, Marcos, bem-vindo. Oi, Júlio, bem-vindo. Oi, Liane, bem-vinda. Miriam, bem-vinda. Quem ainda não tinha visto, Rafael, bem-vindos. Então, a transformação mais acessível, a transformação que todo mundo pode fazer, pode trabalhar nela, é a transformação de ambiente. Muda o seu ambiente. Aí você vai transformar um pouco de você. O que é o ambiente? É onde você está e é quando você está. Tá? Você pode estar num momento e você pode mudar de momento. Eu estou no momento de aprender ou eu estou no momento de ensinar? Você está num ambiente que é tempo e que é lugar. Você muda esse ambiente, você vai mudar algo em você, você vai transformar algo em você. Por exemplo, eu vivo num ambiente onde todo mundo come doce, come sobremesa depois do almoço. O que vai acontecer comigo? Não vou querer comer sobremesa depois do almoço. Porque eu resisto 1 dia, 2 dias, 1 mês. Depois de 1 ano, eu estou comendo sobremesa depois do almoço todo dia. Que transformação vai acontecer em mim? Eu vou engordar. Vou ter cárie. Tá? Então, o ambiente provocou uma transformação em mim. Se eu for para um ambiente onde todo mundo ora, onde todo mundo lê a Bíblia, vou acabar orando até por constrangimento. Imagina que todo dia, na hora do almoço, cada dia é dia de um orar. Quando chegar a minha vez, eu vou orar. Eu vou ficar sem graça de falar, me pula, me salta. Então, o ambiente provocou uma coisa que vai ser uma transformação, porque eu começo a orar, mesmo que por obrigação. O Espírito Santo não faz por obrigação, ele faz por amor. Então, ele vai começar a atuar em você, ele vai começar a atuar em mim. Isso vai provocar a transformação.
Então, a gente muda o nosso ambiente, a gente provoca uma transformação em nós mesmos. A base desse triângulo, que é o ambiente, é a transformação mais acessível. Por que mais acessível? Todo mundo pode fazer. Você pode decidir com a sua família, vamos mudar de casa, nem que seja para o bairro vizinho, mas vamos mudar só para arejar a mente. Você decide. Vamos mudar de nossos filhos de escola. Não estou gostando do ambiente dessa escola, vamos pôr nossos filhos em outra escola. Você decide. É uma transformação que é acessível, que todo mundo pode fazer. Você muda o seu ambiente, vai transformar. Só que vai transformar nesse nível básico, nesse nível mais baixinho. Vamos pegar o exemplo da oração. Você vai começar a orar só por obrigação, só por constrangimento, para não falar me pula, me salta, eu não. Tá? Se não tiver a obra do Espírito Santo para provocar uma transformação profunda, você vai ficar só nessa transformação. Você era uma pessoa que não orava, agora você ora, mas não tem mais. Você não é cheio do Espírito Santo só porque você agradece pela comida antes de comer. Você não pensa diferente só porque você agradece pela comida antes de comer. Então, no que depende de nós, a transformação que é do ambiente, ela só fica aí. Ela não vai muito além. O segundo degrauzinho desse triângulo é o comportamento. E essa, eu nunca ouvi ninguém falar que ensina disso, mas eu diria que é a mais dura, a mais difícil, a que a gente sofre mais, e não sei por quê, é a que a gente tenta mais. Não, eu vou acordar às 5 da manhã. É um comportamento. Você não mudou nada antes disso, mas você quer mudar o comportamento. É o mais difícil. Não, eu vou comer saudável, eu vou comer só verdura, eu não vou comer nada frito. É um comportamento, é o mais difícil de mudar. Você consegue mudar com força de vontade, com decisão, consegue, mas você não consegue manter por muito tempo. Então, enquanto você está comendo saudável, o seu organismo vai sofrer uma transformação. Você vai perder peso, seu organismo vai funcionar melhor, seu intestino vai funcionar melhor, sua pele vai estar melhor, porque vai estar mais limpa, sem toxinas das frituras, do açúcar. Então, tem uma transformação. Só que você não consegue manter isso por muito tempo. Agora, uma coisa que sim o comportamento faz é que ele provoca uma transformação no ambiente. Se você muda o seu comportamento, seu ambiente vai mudar. Quer ver um exemplo? Quem aqui na escola já foi mandado para a sala da diretora? Por quê? Porque você mudou seu comportamento. Você estava num ambiente de estudo, e o seu comportamento começou a ser de folia, de se eu estivesse em outro lugar, de malcriação. Você mudou seu comportamento, o ambiente expulsou você para outro ambiente. É assim que acontece nesse triângulo, essa pirâmide de transformação humana. Se você transforma o seu comportamento, o seu ambiente vai ser transformado. Naturalmente, por força. Você não vai precisar transformar ele. Para o bom e para o ruim. Se você começa a ser melhor em qualquer nível, você começa a ser melhor do que o seu ambiente vai te expulsar. Imagina que você está num ambiente onde todo mundo bebe, fala palavrão, e você começa a parar de se comportar desse jeito. Você continua nesse ambiente com seus amigos, mas você não bebe mais. Você bebe um suco enquanto eles estão bebendo uma bebida alcoólica. Você não fala palavrão e nem conta piada. Você começa a falar de outras coisas. Esses amigos seus, eles vão, pular fora de você. Você vai ser excluído do ambiente, porque o ambiente vai sair. E se você insistir em ir, eles vão te pôr para fora.
porque eles já não te aguentam, o ambiente não suporta, não abarca você. Você mudou o seu comportamento, o ambiente muda, o ambiente não te deixa ficar lá. Então, o comportamento, que é o segundo degrauzinho dessa pirâmide, ele faz mudar o de baixo, e é o ambiente. Oi, Mari, eu te vi, viu? Você está em algum lugar e está ouvindo a gente. Muito obrigada. Qual é o terceiro? O terceiro são as nossas capacidades. Confunde um pouco com a habilidade. Tá? Habilidade é o que eu me preparo, o que eu treino. Capacidade é o que eu já tenho. Eu vou contar um exemplo. Não é para ninguém seguir esse exemplo. Ouve bem. Eu vou contar um exemplo só para você entender como o cérebro funciona. Não é para seguir esse exemplo. Existe um anabolizante, não sei como é chamado no Brasil, isso que você toma com pílula, injeta para criar músculo, o povo do ginásio às vezes usa. Existe um anabolizante chamado Beedle, B-E-D-O. A pronúncia aqui é Beedle. E o que ele faz não é criar músculo. O que ele faz é cortar a conexão entre as terminações nervosas das extremidades, braços e pernas, com o cérebro. Ele corta essa conexão. Tá? Aí, um rapaz contou que ele contou essa experiência que ele teve aqui. Ele levanta 140 quilos com muito esforço. Ele treina, ele vai todo dia no ginásio, ele treina a levantar peso, ele consegue levantar 140 quilos fazendo repetição, né? Não só levantar e pôr para cima, mas esse que fica no braço vai e volta, fazendo repetição. Aí ele começou a tomar isso aí. Ele tomou e 3 horas depois ele estava levantando em repetição 270 quilos. Você sabe o que é 140, 270? Sabe por quê? A capacidade no corpo dele já existia de levantar. O cérebro, parece que deu uma travada, vocês estão me ouvindo? Obrigada. O cérebro é que avisa, isso é muito para você, não faça. Toma cuidado, isso pode te machucar, não faça. Então o cérebro não deixa o corpo fazer. Aí você sente as dores do peso, aí você não consegue levantar. Quando corta do cérebro, o músculo era capaz de levantar dos 170. Então a capacidade já estava nele. Então, não sigam esse exemplo, tá? Ninguém sai por aí procurando esse anabolizante para tomar. Do que eu não sou especializada em neuropsicologia. Eu faço psicologia e especialização em psicoterapia. Mas eu, com o conhecimento que eu tenho, digo para você, isso é perigoso. Não experimente isso, tá bom? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que exemplo eu quero trazer? As capacidades a gente já tem. E é por isso que nesse andarzinho, ele vai ser um passo para o seguinte. Esses 3 primeiros eram conscientes. Então, a gente muda o nosso ambiente com a mente consciente, a gente muda o nosso comportamento com a mente consciente, a gente muda as nossas habilidades, quer dizer, eu treino para ser capaz de fazer algo, com a nossa mente consciente. A capacidade que a gente já tem, ela está linkada com o seguinte nível, que os 3 degrauzinhos de cima, eles são na mente subconsciente. Ela está ligada ao que a gente crê, ao que a gente acredita que a gente é capaz. Tá? Aí ela vai dar esse passo. Então, capacidade a gente tem. Como que eu provoco uma transformação nessa minha capacidade? Eu posso transformar com a minha mente consciente, eu posso produzir, criar, comprar habilidades. Eu treino para fazer alguma coisa
Então, eu vejo que eu sou capaz. Eu, quando comecei a correr 5 quilômetros por dia, eu passei 3 meses andando os 5 quilômetros, porque eu não conseguia. Eu corria 10 metros e parecia que eu ia morrer, eu não conseguia respirar. Depois de 3 meses andando todos os dias, eu comecei a conseguir correr. Hoje eu posso correr. Não estou treinando todos os dias, mas eu sei que se eu precisar correr, eu corro 5 quilômetros. Se eu sair amanhã para correr, eu vou cansar, porque eu não estou treinando, mas eu corro 5 quilômetros. Eu transformei a minha capacidade. O transformar a capacidade é nos preparar para efetuar, para manifestar a capacidade que a gente já tem. Isso a gente faz com nossa mente consciente. Esses 3 degrauzinhos estão no consciente. Os 3 degrauzinhos de cima estão no inconsciente. Então, como a capacidade liga com o inconsciente? Com o que a gente acredita. É incrível, né, Yuri? Pois é, incrível. E essa manhã eu estava orando e eu perguntei para o Senhor, porque eu escutei ontem desse rapaz, tá? O testemunho desse rapaz aí que tomou um negócio. Falei, Senhor, o Senhor criou o nosso cérebro. Então, se o cérebro fala para o corpo não fazer, deve ter uma razão. O Senhor criou o nosso cérebro. Ou é que o cérebro está mesmo enganando a gente, está estragado? O que é que está acontecendo? Quer saber o que o Senhor me respondeu? O nosso cérebro está assustado, porque agora nós morremos. Quando Deus criou o nosso cérebro, foi quando Ele nos criou, foi para viver para sempre, não foi para morrer. Ele criou para a vida, não existia morte. De repente, nós nascemos nesse mundo e o cérebro fala, o que está acontecendo? Agora eu posso morrer, agora esse corpo pode morrer. Como pode ser isso? Eu fui criado para viver, como pode ser que agora, de repente, pode morrer? É isso que o Senhor falou que acontece com o nosso cérebro. Nosso cérebro está assustado e agora nós podemos morrer. Quando nós fomos criados, lá em Adão nós somos criados. Nós somos criados para a vida, não para a morte. E quando nós somos formados, lembram da diferença entre criado e formado? Deus primeiro cria, depois Deus forma. Nós somos criados em Adão, nós somos formados no útero da nossa mãe. Quando nós fomos formados, isso do cérebro é cérebro mesmo, viu? É cérebro mesmo. Tudo em nós foi criado para viver eternamente. Nossa pele vai envelhecendo, ficando com a ruguinha, assim, ó, por causa do pecado. A morte entrou com o pecado. Não era para acontecer isso aqui, ó. Não era para a pele ficar fininha. Não era para a gente ficar cada vez mais curvado. Era para a gente viver plenamente para sempre, eternamente. É que não existia. Não dá nem para falar, era para a gente viver eternamente, porque não existia a morte. Era para viver, ponto final. A morte não existia quando nós somos criados em Adão. Depois somos formados no ventre da nossa mãe, e eu não lembro se é em Provérbios ou Salmos, acho que é Salmos que se fala, quando eu penso na forma maravilhosa com que o Senhor me formou no ventre da minha mãe, nós somos formados. Só que daí o cérebro que Deus criou em Adão, o projeto, o original, nosso original, criou para viver, ele de repente é formado, é materializado, e ele se encontra que agora eu posso morrer. O que é isso? Então o cérebro está assustado. Agora pode morrer. Por isso que o cérebro fala, não faz que você pode morrer. Não se força que você pode morrer. O cérebro cuida de nós o tempo todo. Não é que o cérebro, tá bloqueado, e a gente tem que dar um jeito no cérebro. Não, ele é consciente que agora nós podemos morrer. Então, ele cuida de todos os lados para tentar evitar essa morte, ainda que é inevitável. Esse corpo não tem salvação. O espírito é recriado
Quando nós nascemos de novo, a alma é transformada de glória em glória. Você sabia que Jesus morreu pela sua alma? Você sabia que uma das coisas que está em Isaías, lá no 53, 54, 55, é que ele se preocupa de curar a sua alma? Fala de sentimentos, vai ler quando ele fala dos muros, os seus muros, eu tenho você gravado na palma da minha mão. E os seus muros estão constantemente diante de mim. Seus muros são as suas emoções, cerca a sua alma, protege a sua alma. Os seus muros, as suas emoções estão constantemente diante de Deus. Ele está olhando para as suas emoções. Jesus veio trazer cura para a sua alma, cura para as suas emoções. Não só salvação, as duas coisas. Ele morreu pela sua alma. Ele quer curar a sua alma e te salvar dele. Te salvar dessa morte que assusta tanto o nosso céu. Rosimeira, eu vou procurar e te passo, tá? Em Isaías, eu não lembro se é 53, 54 ou 55. Eu vou procurar e eu ponho lá no... Tá? Oi, Alder, sabe mais ou menos como que tá no versículo? Eu procuro aqui agora e coloco no chat. Sim, na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, os teus muros estão constantemente diante de mim. Então, a gente passa. Essas três de baixo são na mente consciente e as três de cima são na mente inconsciente. Se eu mudo o comportamento, por tabela, eu mudo meu ambiente. Se eu mudo as minhas capacidades, por tabela, eu vou mudar o meu comportamento e vou mudar meu ambiente. Se a gente conseguir mudar o topo dessa pirâmide, a gente muda tudo na nossa vida automaticamente, tudo no nosso ser. Se a gente muda embaixo, a gente muda só nessas outras que estão por debaixo. Tá? É uma hierarquia de transformação. Então, qual é o primeiro? 49,16. Obrigada, Fê. Que bom, Yuri, está fazendo sentido. A primeira do subconsciente são os valores e as crenças. Tá? Crença não é sempre limitante. Crença pode ser limitante ou pode ser de abrir a sua mente. Crença é o que você acredita. Esses dois a gente põe no mesmo andarzinho, no mesmo degrau. Então, são 7 transformações, 7 níveis de transformações, mas a gente tem 6 degrauzinhos nesse triângulo aí, nessa pirâmide. Por quê? Porque os valores e as crenças, eles são tipo, o valor é o planeta e a crença é a lua, girando em volta do planeta. Por quê? Eu só tenho crença sobre aquilo que eu valorizo. Tá? O que eu valorizo? Se eu valorizo fidelidade, eu tenho uma crença que diz que adultério é errado, que traição é errada. Tá? Então, valor é o que eu dou valor, o que é importante para mim. E crença é o que eu acho que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é falso, dependendo dos valores que eu tenho. Tá? Vou contar um exemplo. Eu cresci, quando eu era criança, as minhas férias eram em Minas, na Missão Novas Tribos do Brasil. Meus pais levavam a gente para um instituto de treinamento missionário e as minhas férias foram sempre lá. Então, eu cresci escutando testemunhos de missionários, porque nessa época que a gente ia para lá, nas férias vinham missionários de toda parte e havia conferência missionária, era para isso que a gente ia lá. E eu lembro de uns missionários contando de uma tribo na África, sim, porque os valores são diferentes. Entre as pessoas e dentro da mesma pessoa existe conflito de valor. Eu lembro de um missionário contando que numa tribo
o valor deles era a traição, era o mais alto valor. Então, eles tinham um amigo, o melhor amigo deles, e eles traíssem esse melhor amigo deles, eles tinham um alto status na tribo, porque eles valorizavam a traição. Esse era o valor. Então, qual era a crença deles? Traição é certa, fidelidade, honestidade é errado. Isso não vai me levar a esse status na tribo, isso não vai me fazer ser bem visto na tribo. Então, o valor é o centro, é o planeta, e as crenças são as luas ao redor. Tá? Uma coisa importante de valor. Vocês se importam de escrever aqui 2 ou 3 valores que vocês têm? Na mesma pessoa, como pode haver conflito de valor? Vou te explicar. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí os seus valores, cada um escreve seu valor, por favor, eu vou explicar como pode haver conflito de valor. Eu sou uma mãe de criança na idade escolar. Eu não sou, tá? Minha neta está na idade escolar, minhas filhas são adultas. Mas imagina que eu sou uma mãe de criança em idade escolar. Eu também sou uma psicóloga, sou uma profissional. Então, eu tenho um valor que é contribuição. Eu quero contribuir com o mundo, ajudando as pessoas a se curarem emocionalmente. E eu tenho outro valor, que é a maternidade, que é fazer parte da minha família, que é o amor que eu transbordo na minha família. São 2 valores super bons, só que eu estou em conflito. Eu dedico meu tempo à minha profissão ou às minhas filhas pequenas. Isso parece que é questão de, como que fala? Gerenciamento de tempo. Não é um conflito de valores. Qual eu vou priorizar? Eu tenho 2 valores, os valores são bons, são dignos, mas qual eu vou priorizar? Quando a gente tem que priorizar valores, a gente tem um conflito de valores. Quando a gente casa, a gente também tem um conflito de valores, até os nossos valores mudarem, porque uma pessoa solteira tem um tipo de valor, todos bons, todos de progredir, de crescer. Quando casa, muda, começa a ter outros tipos de valores, mas até essa transição ser integrada, a gente entra em um conflito de valor. Fidelidade, honestidade, respeito, aprendizado. Muito bem. Ninguém pôs família. Muito bem, isso é muito comum ver. Família não é valor. O amor que eu tenho e que eu dou para minha família é um valor. O pertencimento à minha família, que eu sou um com a minha família, isso é um valor. A família não é valor, é pessoa. Aprendizado contínuo. Aprender para quê? O porquê, sempre que você procurar o porquê da coisa, você vai chegar no valor. Então, eu posso aprender para crescer, eu posso aprender para me sentir realizado, eu posso aprender para me sentir cheio, completo. Essas coisas são o valor por trás de aprender. Cláudio, pode falar. Continuando aí na questão do conflito de valores, e você citou um caso de uma mãe, né? Mais ou menos, vou citar um outro caso para ver se é a mesma coisa. Por exemplo, a pessoa casa, o homem e a mulher, casou. Começam a viver juntos, aí já começa um conflito de valor às vezes, porque um dos cônjuges dá mais valor à vida antiga da família, ou à família antiga, e não percebeu que ele começou uma nova família. Outro caso, a mulher, depois do casamento, ela muda quando tem filhos. E às vezes ela se perde porque ela não consegue dividir a atenção para os filhos e a atenção para o marido. São 2 coisas importantes e boas, e ela
começa a ter conflito, tá correto? Uhum, tá correto. É isso aí. Quer ver um exemplo de conflito entre casal? Que eu dou muito exemplo porque eu acho que acontece muito. O homem tem como o top valor a paz. E a mulher tem como top valor a verdade. Aí existe qualquer desentendimento, a mulher machaca espanhol. Dá com pau na cabeça do homem. Me fala por quê, mas por que você fez isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E o homem fecha a boca porque ele não quer discutir. E como nenhum dos dois reconhece qual é o seu próprio valor e qual é o valor do outro, isso só vai piorar, a briga só vai continuar. E o que é que está acontecendo aí? O homem que tem a paz como maior valor, ele prefere perder a razão, ele prefere ficar como culpado, mas ter paz. A mulher que tem a verdade como melhor valor, ela prefere sofrer, porque não é fácil para a mulher estar brigando. A mulher é, em geral, mais sensível que o homem, então as brigas machucam mais a alma da mulher do que o homem. Desculpa que eu falo assim. Mas ela paga esse preço porque ela precisa da verdade, porque esse é o maior alto valor. Paz e verdade são valores maravilhosos. Os dois são Jesus. Jesus é a paz. E Jesus é a verdade. Jesus é o príncipe da paz e a verdade. São dois valores absolutos. Mas quando cada pessoa tem um deles, tem conflito entre o casal. Então, precisa reconhecer o seu próprio valor e o valor do outro para conseguir conversar a partir daí. Fala, Cláudio. Inclusive, tem um jargão que muita gente tem usado atualmente por aí. Às vezes vê até alguns vídeos aí na internet falando. A pessoa fala assim, você prefere ter paz ou ter razão? Aí muita gente agora começa a falar isso, né? Principalmente as pessoas da nossa geração, assim, cabelinho já branco, né? Da geração de ouro. Aí fala assim, não, eu prefiro ter paz. Então eu abdico da razão para ter paz. Mas isso só é válido para quem tem a paz como o valor mais alto. A gente tem uns 5 valores que são os nossos top, os máximos. Se o mais alto da pessoa for a paz, então ela pode falar, eu prefiro ter paz do que ter razão. Tá? Se não for a paz, o top do top valor, esse jargão não serve para essa pessoa. Então, não há afirmação que sirva para toda a raça humana. Só há uma afirmação que serve para toda a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a afirmação que é válida para toda a humanidade. Qualquer outra, não. Tá? Até na Bíblia tem coisas que são doutrinas e tem coisas que são sabedorias. Sabe a diferença disso? A doutrina, ela é verdade sempre. A sabedoria, ela é quase sempre verdade. Ela é, em geral, verdade, mas existem exceções, existem casos. Tá? Por isso você vai ver Jesus fazendo coisa que parece que desobedece à lei, mas depois ele fala, eu não vim quebrar a lei. Eu vim cumprir. Porque existe doutrina e existe sabedoria. E elas são coisas diferentes. Fala, Yuri. Tudo bem, Aldria? Tudo bom. E você? Que ótimo. Você falou um pouco, eu descrevi como valor, que é um dos meus valores, né? Aprendizagem contínua. E aí você falou que isso não seria bem um valor. Eu entendo isso como um valor meu, de aprender continuamente, buscar conhecimento e etc, né? Porque é até uma questão do meu perfil comportamental. Você quer aprender sempre para sempre? Você vai ser sempre um aprendiz e nunca vai alcançar? Ou você quer Sim. aprender para alcançar algo? Não, é sempre buscando um aprendizado, ou para aprender mesmo, ou para aprender para gerar um resultado. Para gerar um resultado. Então, você já achou alguma coisa além do aprender, é um resultado. E o resultado para quê? Aí Pra vai que você depender, né? Qual que é o resultado que eu quero.
Então, aí você tem que perguntar por que o resultado. Aí, nesse por que o resultado, eu quero o resultado para eu ser respeitada pelas pessoas, eu quero o resultado para eu ser vitorioso, eu Não, quero aí resultado. entraria, então, tipo, seria a camada dos valores, tipo, o valor principal, aprendizagem contínua, e ele tem subcamadas, não, então aí entra Não, respeito, valorização. não, o valor é uma coisa absoluta. Tudo que você faz para chegar no valor, como, por exemplo, aprender sempre, é um caminho para o valor. Valor é uma coisa absoluta, tá? Tipo, paz é absoluto, não tem camada, não tem níveis de paz para chegar lá. Amor, verdade, são absolutos. Então, você pode se autoanalisar. Comece a perguntar, mas por que eu estou aprendendo? O que eu quero alcançar? Você descobriu o que você quer alcançar, você descobre o valor. Quando você achar, então é esse o meu valor, comece a fazer pergunta para esse valor. E por que isso é importante para mim? O que eu quero alcançar com isso? Até chegar num ponto absoluto. Esse absoluto é o valor. Tá bom? E clareza, viu? Que bom, graças a Deus. Certo? Muito bom, Áudria, muito esclarecimento, muita clareza. Eu estou fazendo aqui algumas anotações. Confirma para mim se eu estou certo. Você falou que são 7 níveis de transformação, né? Temos Uhum, aqui na base da pirâmide o ambiente, né? uhum. Que é o mais fácil de a gente transformar. Aí Sim. depois vem o comportamento. O Uhum. comportamento, ele é o mais difícil, né? Ele é tão brabo que pode até mudar o nosso ambiente, tanto para bom quanto para ruim, correto? Correto. Aí, subindo mais um pouquinho, vem a capacidade, né? Que Isso, pode ser confundida com a habilidade, né? isso. Mas é diferente. E agora nós entramos nas crenças e valores. É Crenças isso e mesmo? valores. Tá certinho? Ah, Certinho. então tá legal. Eu Aí tô fazendo anotações. eu gosto das suas anotações, que depois você põe no grupo e a gente tem, nossa, um bom material para estudar. Sim. Depois disso, a gente tem identidade. Se eu mudo a minha identidade, eu vou mudar a minha capacidade. Vou transformar os meus valores e as minhas crenças. Vou transformar, se eu transformo a minha identidade, se eu mudo. E ela faz a transformação nos valores e crenças, faz a transformação nas capacidades, faz a transformação no meu comportamento, faz a transformação no meu ambiente. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se eu já dei aqui, eu costumo dar esse exemplo porque é bem forte. Imagina que você é uma mulher e você foi estuprada quando você era adolescente. Você pode ter crescido um monte de trauma, um monte de crença limitante. Você pode não, você cresceu assim, e isso aconteceu com você. Achando que você é horrível, que você tá suja, que você não vale a pena, que você não é digna de ser amada. Isso é o que normalmente acontece com uma mulher que foi violentada sexualmente. A sua identidade é de vítima. A sua identidade é de alguém que não vale a pena. Eu não mereço ser amada, eu não valgo. Valgo em português, não sei falar português. Você pode mudar a sua identidade. Você pode falar para você mesmo, não, peraí, eu sobrevivi. Isso foi há 15, há 10, há 20, há 30 anos atrás. Eu sobrevivi. Eu continuei a minha vida, eu cheguei até hoje. Eu sou uma sobrevivente. Você muda a forma que você conta a sua própria história, e isso vai mudar os seus valores, suas crenças. Você, se conseguir pôr isso na sua cabeça, eu sou uma sobrevivente, você vai parar de pensar, de acreditar que você não vale a pena ser amado. Você vai começar a acreditar que sim, você vale a pena ser amado.
Eu sou uma vitoriosa, uma sobrevivente. Eu passei por isso e eu sobrevivi. Uma mudança na identidade transforma o que eu creio, transforma o que eu valorizo. Porque uma pessoa que está vivendo um trauma, um valores, e não vai ser, por exemplo, a verdade, porque ela não quer contar a verdade do que aconteceu com ela. E não vai ser, por exemplo, a comunhão, a conexão com outras pessoas, porque ela está completamente apavorada de se relacionar com alguém. Porque o que marcou ela foi esse relacionamento violento, de abuso, de agressão. Vai mudar. Mudou a identidade, muda os valores, muda o que eu creio. Isso é bem difícil, Cristiano, porque não sei se você já ouviu falar, mas todo filho adotivo acredita que ele vai ser devolvido, porque ele foi tomado de algum lugar antigo, de um lugar de abandono. Então, ele acredita que ele vai voltar para esse lugar de abandono, igual que ele foi tirado de lá, ele pode ser tirado daqui e ele vai ser devolvido lá. Ele só conhece 2 lugares, aquele lugar de onde ele veio, de abandono, e o lugar onde ele está agora, onde ele foi trazido e recebido. Ele foi movimentado para cá, ele pode ser movimentado para lá. Então, toda criança adotada acredita que ela vai ser devolvida. Como muda? Bom, a gente quase não tem força para mudar a gente mesmo. Né? É muito difícil a gente mudar a gente mesmo. É impossível você mudar o outro. Você não pode mudar o outro. Se você é solteira, está namorando, apaixonada por alguém, falar, não, eu vou mudar ele com o tempo. Não, a gente não pode mudar o outro. A gente só muda a gente mesmo com a ajuda do Espírito Santo. A gente não pode mudar o outro. Paulo, numa das cartas, escreveu, você não sabe se com a sua oração você vai poder salvar o seu marido. Ele estava escrevendo sobre casamentos, sobre o divórcio, quando um é salvo, o outro não é salvo. Ele falou para a mulher que você não sabe se com a sua oração você vai poder salvar o seu marido. A gente não pode mudar outra pessoa. O que você pode fazer? Investir no relacionamento com ela. Relacionamento de aceitação, relacionamento de não julgamento, que não é não disciplina. Precisa ter disciplina, porque o pai é o filho que ama, o disciplina, mas de não julgamento. Disciplina a ação, disciplina o comportamento, não disciplina a vida. Aqui entender a diferença? Deus puniu o pecado. Por causa do pecado precisa haver derramamento de sangue. Não em nós, o pecado em nós. No momento que nós nos arrependemos e abandonamos o pecado, arrepender e abandonar o pecado, a gente tem livre acesso a Deus. Jesus pagou por isso, Ele mesmo pagou por isso. E não é disciplinar, corrigir, é o comportamento da criança nesse momento. Não a criança. Dá para entender a diferença? Aceitação. O que é aceitação? Lembram como honrar o pai e a mãe? Aceitar do jeito que eles são? Aceita. Se a criança é chorona, aceita que ela precisa chorar. Ela precisa se expressar chorando. Dá um tempo para ela se expressar chorando. Depois conversa com ela. Depois fala que está certo, que está errado. Depois oferece outras formas de se expressar. Mas se é dela a expressão por choro, deixa ela chorar. Se é dela a expressão de gritar, põe limite. E ajuda ela a se expressar de outras formas, mas não outro limite. Porque algo dentro dela precisa gritar, ela está se expressando. A aceitação, eu acho que é a parte mais difícil. Como aceitar a criança como ela é e, ao mesmo tempo, educar, porque a gente precisa educar.
Você não educar, a Bíblia diz, a criança entregue a si mesma em vergonha sua mãe. E o Senhor nos deu filhos para treinar. Mas a gente precisa aceitar a pessoa e treinar o comportamento. Soldados no exército, eles não são treinados para ser uma pessoa assim ou assado. Eles são treinados para agir no momento de guerra, assim, no momento de paz, assim. Eles são treinados para não cometer crime de guerra no momento de paz. E para não ser omisso na guerra, como se ele estivesse vivendo em tempo de paz. Então, o treinamento é para momentos, para saber como atuar em cada momento. Até o treinamento é sobre comportamento. Quem que vai formar e educar e treinar o ser da pessoa é o Espírito Santo. Então, eu te diria, investe em tempo de relacionamento com sua filha, em tempo de buscar Deus juntas. Buscar Deus juntas. Eu sempre falo para os pais, se você tem 3 filhos, você precisa ter 3 momentos inseparados para os seus filhos. Um momento só para o filho maior, você e ele. Um momento só para o filho do meio, você e ele. Um momento só para o filho pequeno, você e ele. Eles não são uma coisa em conjunto, eles são pessoas. Cada filho precisa de um momento sozinho com o pai, cada filho precisa de um momento sozinho com a mãe. Investe no relacionamento com ele. Precisa conversar muito com ela. Comece a perguntar os porquês. Por que você acha que mudando de país é melhor? Como você imagina um outro país? Comece a perguntar os porquês. Yuri, pode falar. Não, levantei a mão sem querer, que eu acho que não abaixou aquela hora. Caio. Pessoal, acho que a Aldria travou. Voltou? Voltou. Tá aí, Aldria? Tá com a gente? Eu acho Parece que voltou. Parece que sim. E acho que travou. Estão me Não. ouvindo daqui? Agora eu tô ouvindo. Muito bem. Eu tô vendo a minha fotinho aí. O computador fechou, mas ainda ficou minha fotinha aí. Ah, tá ótimo. Estamos ouvindo. Bom, vamos continuar. Então, o seguinte, o último de todos é a visão. Aldria, Oi. foi... são 7, né? São 7 mais 6 degraus. Ah, Porque tá. Não. valores e crenças vão juntos, tá? Então, o último é visão. Vamos deixar uma coisa clara. Visão não é visualização, tá? Você visualizar, você ver o seu futuro, aonde você quer chegar, o seu propósito, isso não é visão. Visão tem a ver com a visão de Deus. Tem a ver com a luz que é Jesus, tem a ver com a fé. Tem a ver com as obras que de antemão Deus preparou para que você andasse nela. Visão é você enxergar que você faz parte de um todo. Visão é ter a visão do reino. Você é um membro no corpo de Cristo. Você tem essa visão que você é um membro no corpo de Cristo? Você tem a visão que você é um membro do reino, você é um súdito do reino? Você tem a visão que Deus te mandou na terra com uma missão. Ele escreveu as boas obras nas quais você deve andar. E cada um tem uma. Salomão falou, antes de que os meus dias fossem, você escreveu todos eles no seu livro. Você tem um chamado. Você não está na terra só para existir. As árvores estão na terra só para existir. Você não está na terra só para existir. Os pássaros, os leões,
estão na Terra só para existir, só para serem pássaros, para serem leões. Você não está na Terra só para existir. Você tem um propósito dado por Deus. Deus me chamou para curar almas. E foi bem difícil chegar até essa visão, até esse entendimento. Eu tive que ver a minha filha caçula, durante muitos anos, se autolesionando e tentando suicídio. 2 vezes foi ressuscitada com choque elétrico no peito. Então, finalmente, eu entendi que Deus me chamou para curar almas. Você tem algo maior que você. Isso é a visão. Se você conseguir ter essa visão que Deus tem de você, tudo muda. Nada mais importa. É como Paulo no caminho de Damasco, ele era Saulo. Ele teve a visão de para que Deus me chamou, por que eu estou nessa terra, por que eu nasci, por que eu existo. A identidade dele mudou instantaneamente. Ele se transformou em Paulo. Ele era Saulo, ele se transformou em Paulo. Os valores dele mudaram. O valor dele era a fidelidade ao judaísmo. Como que eu vou falar isso? Porque Jesus é judeu. Nós somos herdeiros do judaísmo. Mas a fidelidade àquela doutrina humana e nacional. Tá? Como funcionava o judaísmo naquela época. Os valores dele mudaram completamente. O valor dele era almas, alcançar vidas, era o evangelho, era seguir a palavra de Jesus, seguir a verdade, o caminho, a verdade e a vida que ele conheceu. Mudaram as crenças dele. Ele acreditava que Jesus tinha sido um louco que estava desvirtuando o judaísmo e ele passou a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. As crenças mudaram, as capacidades mudaram, ele se tornou capaz de sofrer por Jesus. Ele foi várias vezes chicoteado, 40 vezes, apedrejado e ficou como morto no chão. Essa capacidade de suportar isso foi transformada quando ele teve a visão de Deus. O comportamento dele, porque ele matava, ele prendia e levava para morrer cristãos. O comportamento dele mudou, ele começou a pregar o evangelho. O ambiente dele mudou. Onde que ele vivia? Ele vivia entre os líderes religiosos. Onde ele começou a viver? No meio das nações. Ele pregou o evangelho a todo mundo. Tudo mudou. Quando a visão muda, tudo muda. Então, a pirâmide, o triângulo é visão, que não é visualização, é a visão de Deus. Como Deus vê você, onde você se encaixa no projeto de Deus. Porque você está na Terra, essa visão. Depois identidade, depois valores e crenças. Esses dois vão junto no mesmo degrau, por isso que são 6 degraus. Essa parte do alto da pirâmide, a transformação é no subconsciente. A partir daí para baixo, a transformação é no consciente. E é capacidades, comportamentos e ambiente. O mais acessível, o mais fácil de mudar é o ambiente. O que tem a transformação mais profunda, mais poderosa, é na visão. É uma transformação eterna. Tá? Bom, aqui eu termino. Eu ia falar umas coisas mais, mas já são as 11, eu vou só citar. Tem uma forma de acelerar a transformação, que é ganhar poder de influência sobre nós mesmos, ou alavancagem, coleta de informação sobre nós mesmos, não é ganhar um monte de conhecimento, tá? Conhecimento não transforma. Conhecimento pode te proteger de se perder. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas não é ele que produz a transformação. Expansão de possibilidades, trabalhar na mudança, você tem que fazer a sua parte,
pôr em ordem. Quem aqui, depois que começou a escutar o Pablo Marçal, começou a falar, agora está tudo fora de lugar, uma bagunça, porque eu já não encaixo mais onde eu estava, mas também não tem para onde ir, não encaixo em lugar nenhum. Tem que pôr em ordem. Conectar ou relacionar com o futuro e criar um ambiente de apoio. A gente está aqui, quem está em São Paulo, no Brasil, fica tentando ir para Alphaville para encontrar um ambiente de apoio. A gente tem que criar um ambiente de apoio, tá? Esses 7 passos são para acelerar a transformação na gente. E eu vou aproveitar e falar, se você quer fazer esses 7 passos comigo, entre em contato comigo, que eu não vou cobrar para quem é do grupo, só para quem é do grupo por sessão, eu vou cobrar por um preço na transformação, nos 7 passos, e a gente vai fazer quantas sessões forem necessárias para andar esse caminho. Vou avisar que no meio de sessão em sessão, a gente tem as sessões de semáforo. Verde, amarelo ou vermelho. Tá no verde, tá indo tudo bem. Tá no amarelo, tem alguma coisa difícil que tá precisando consertar. Vamos marcar uma outra sessão e vamos consertar. Vermelho, tá muito ruim, não tá dando. Vamos resolver. Agora, se esse amarelo e esse vermelho eu fiz, mas não fiz muito. Eu não tive tempo essa semana. O vermelho. Eu não pude fazer, eu tô muito ocupada, tô na correria. 3 sessões seguidas de semáforo que você não fez nada, eu paro de dar sessões. Porque eu não vou trabalhar para gente preguiçosa. Eu vou trabalhar para gente comprometida. Porque eu estou me oferecendo a cobrar 1/3 do que eu cobraria. Porque eu não vou cobrar por sessão, talvez 1/5 do que eu cobraria, depende de quantas sessões você vai precisar para trabalhar com gente comprometida, não com gente preguiçosa que quer que eu faça o trabalho. Por quê? Primeiro que eu não vou fazer o trabalho dos outros, já tem bastante com o meu. Depois que é impossível, eu não posso mudar você. Eu fui casada há muitos anos, eu não pude mudar meu marido, como que eu vou mudar você? As minhas filhas, a minha neta, tomaram as decisões delas. Eu não pude mudar, transformar elas. Não vou poder transformar você. Você tem que trabalhar em você mesmo. Bom? Então, você está interessado em seguir esses 7 passos de intensificar, acelerar a transformação, você entra em contato comigo, tá? Pega o meu número lá no grupo. Se tiver qualquer pergunta, quiser saber qualquer coisa a mais, pode ir perguntando, que eu vou respondendo o que for. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Muito bem, gente. Stefan, você tá com a mão levantada? Só o Oi, próprio... Aldra, repete, por favor, como acelerar a transformação? Sim. Alavancagem ou ganhar poder de influência. Lembrando que tudo é sobre nós mesmos, tá? Eu ganho poder de influência sobre mim. Coleta de informação sobre mim. Expansão de possibilidades. Trabalhar na mudança. Pôr em ordem. Conectar ou relacionar com o futuro. E criar um ambiente de apoio. Tudo bem? Gente, eu tenho que ir embora, porque meio-dia eu faço uma live em inglês no YouTube sobre The Secrets of Your Soul, os secretos da sua alma. Eu vou estar falando hoje sobre pais de filhos que têm problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, como os pais sofrem. Então, eu tenho que preparar, tirar o português da minha mente, começar a falar inglês, para eu poder falar a live em inglês. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta que é urgente, que precisa perguntar agora? Se não, deixa lá no grupo, que eu respondo. Só gratidão, obrigado. Um prazer servir. Muito bom. Gente, vamos logo tirar aquele print com aquele sorrisão para a gente poder liberar a Áudria. E, Áudria, depois faz aquele boot e encerra, tá bom? Tá bom. Olha o sorriso, olha o sorriso.
Gente, quem puder marcar lá no Instagram, tá? Marca a gente, tá bom? Uhum, Faz lá o story. muito bem. Então, vamos terminar aqui. Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença. Nós entregamos as nossas vidas na tua mão. Pai, nós entregamos o nosso coração a ti, porque é isso que o Senhor pede. Nós entregamos o nosso espírito a ti, porque ele pertence a ti, sempre foi teu. Jesus, nós abrimos a porta da nossa alma para ti, Senhor Jesus, e sopra, Senhor. Por favor, entra na nossa alma. Nós fechamos a porta depois que o Senhor entrar. Ninguém mais pode entrar na nossa alma, só o Senhor. Vem jantar com a gente, traz o Pai para jantar com a gente. Espírito Santo, bem-vindo à casa. Bem-vindo à casa, Espírito Santo. Nós te entregamos o nosso corpo, que o nosso corpo seja um templo agradável, confortável para ti. Que seja um templo onde o Senhor tenha prazer de estar. Nosso corpo é teu, Espírito Santo. Bem-vindo à casa, bem-vindo à casa. Faz em nós, opere em nós a transformação que o Senhor quer operar. Muda tudo nas nossas vidas. Leva-nos para onde o Senhor quer nos levar. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento. Dá-nos a visão do Pai. Dá-nos a visão do Pai, Espírito Santo. Nós queremos ver como o Pai vê. Obrigada, porque nós temos a mente de Cristo. Que nós sejamos conscientes a cada momento da tua presença. Da tua presença em nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco até a consumação do século. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu o teu Filho. Obrigada pelo teu infinito amor. Nós não temos capacidade de te amar. Nós tomamos do amor com que o Senhor nos ama. Nós te amamos um pouco com o nosso amor falho e pequeno, Senhor. Ajuda-nos a te amarmos, Pai. Nós queremos te amar de todo o coração e te adorar em espírito e em verdade. Nós glorificamos o teu nome, só o Senhor é digno de ser louvado. Nós exaltamos o teu nome. Nós vivemos para ti, Senhor, porque tu tens as palavras de vida. Não há vida fora de ti. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso medo de nos rendermos completamente a ti. No jardim do Éden, nós não confiamos no teu amor, Pai. Nós pensamos que tinha alguma coisa a mais que o Senhor não estava nos contando. E hoje nós não confiamos no teu amor, porque nós temos medo que o Senhor vai nos deixar sofrer. O Senhor vai escolher para nós o que não é nosso desejo. Perdoa-nos, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos a confiarmos no amor do Pai e não ferir mais o seu coração. Nós ferimos o teu coração, Pai, perdoa-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos rendermos ao amor do Pai. Aí nós nos rendemos a Ti. Nós entregamos o nosso coração a Ti. Que chegue logo um dia que nós possamos falar honestamente. Eu confio em Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, não a minha.
que chegue logo o dia que nós possamos falar honestamente isso para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um prazer estar com vocês, viu? E eu tenho que contar que o Espírito Santo fala. Eu escrevo um monte de coisa e eu falo outra coisa. Porque o Espírito Santo dá enquanto a gente está ensinando. Muito bom, obrigado, Áudria. Tenhamos Prazer. um excelente dia. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, ótimo dia a todos. Obrigado, Áudria. Com Deus. Amém. Ah, isso aí, eu ia falar com ela. Tchau, tchau, gente. Tchau, Steph. Deus Com abençoe Deus. sua Tchau, gente. vida. Tchau, com Deus.